Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, sua rádio de todos os dias, com as imagens do AltV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar a partir de agora, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Tem o Instagram, tem o Facebook, se você preferir ainda, o nosso canal no YouTube, e as retransmissões às 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, é canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Nosso convite para você ficar com a gente a partir de agora, pela próxima hora, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas suas mídias, nas suas plataformas, nas redes sociais. Interaja também com os nossos convidados, faça perguntas a eles pelo nosso WhatsApp, 973350038, 973350038. Hoje é quinta-feira, o nosso espaço aberto aqui sempre, já é tradição, você conhece o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Então vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Eu sou Mauro Friesman, vamos conhecer os nossos convidados de hoje que vão tratar dos temas por aqui propostos. Doutor Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, ex-presidente do movimento do Ministério Público Democrático. Doutor Ricardo Prado, bem-vindo, tudo bem? Olá, Mauro. Tudo em ordem? É um prazer sempre poder estar aqui, poder conversar um pouco com os nossos ouvintes, telespectadores, e poder ter a companhia dessa mesa preciosa, desses convidados que nos honram com as suas presenças. É um prazer muito grande participar. Muito obrigado pela presença. O procurador Ricardo Prado também com a gente na jornada de hoje, doutora Jordana Rolim, presidente da Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos. Tudo bem, doutora Jordana? Bem-vinda. Obrigado mais uma vez por colaborar com a gente. Eu que agradeço, Mauro, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de debater esses temas aqui com tantas pessoas tão qualificadas. Seguindo aqui com a apresentação do Dr. Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, a CONACAT. Tudo bem, Antônio Carlos? Tudo bem, Mauro? Que prazer imenso estar aqui com vocês todos e com uma bancada desses quilates que sempre puxa a nossa responsabilidade lá para cima. Prazer estar aqui. E o doutor Marcelo Issa, também na bancada do Gente do MPD que Fala de hoje. Doutor Marcelo Issa, advogado, cientista político, fundador e diretor do movimento Transparência Partidária. Doutor Marcelo, tudo bem? Bem-vindo aqui mais uma vez. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar com você, com todos que nos acompanham, e na companhia do Ricardo, do Antônio Carlos e da Jordana, que é sempre um prazer, colegas de longa data que admiro e respeito muito. Nosso primeiro tema de hoje, para análise e debate de todos aqui, vamos lá. A senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, relatora da PEC que fixa o mandato de 8 anos para os ministros do Supremo Tribunal Federal, disse numa entrevista ao Estadão que está esperando o fim do segundo turno das eleições para concluir o seu parecer em relação a essa proposta. A senadora disse não ter pressa para concluir o relatório e que está estudando situações semelhantes em outros países. Para a senadora Tereza Cristina, é um assunto que vai mudar muito a estrutura do judiciário. No formato atual, a gente sabe, todos conhecem, o mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal é vitalício, com aposentadoria obrigatória aos 75 anos de idade. Vamos acompanhar o andamento dessa PEC. Procurador Ricardo Prado, a sua análise. A princípio, a gente sabe que o que está por trás de tudo isso, né, são as críticas, né, dos congressistas em relação ao Supremo Tribunal Federal. Eles alegam que o Supremo legisla em muitas situações a respeito de assuntos que são da alçada do próprio Congresso Nacional. Sua análise. Parte da crítica é correta e verdadeira, Mauro. O problema também é que, na verdade, boa parte dessas causas que vão parar no Supremo vem por provocação dos próprios deputados e senadores, certo? São eles que ingressam com as ações pedindo a intervenção do Supremo quando o resultado na Câmara ou no Senado não lhes foi favorável, né? Então, você tem aí uma questão realmente relevante para o país. Eu acho que o modelo que a gente tem de organização é um modelo extremamente antiquado.
né? Eu sou particularmente crítico desse sistema de ministro ser escolhido pelo presidente da República, certo? Ainda mais sem qualquer critério prévio que você limite essa escolha, né? Quer dizer, para os outros tribunais você ainda tem uma votação interna, uma lista tríplice, uma lista sêxtupla, né? De forma a restringir um pouco o arbítrio do presidente da República. E para o Supremo você não tem sequer lista alguma, né? Quer dizer, o presidente indica livremente, né, a ponto de poder indicar o seu próprio advogado para ser ministro do Supremo. Quer dizer, isso é uma aberração, certo? Isso para mim é uma aberração muito grande. Acho que o sistema precisa realmente de modificações, mas é uma questão extremamente delicada inclusive para o regime democrático, né? Porque o Supremo acaba tendo um papel importante na defesa da democracia. Nós vimos isso na eleição passada, e o Supremo tem um papel importante também na defesa das minorias, né? Nós temos agora aí essa notícia, por exemplo, do México querendo fazer eleição para ministro do Supremo Tribunal, né? E, na verdade, é uma forma do governante, na verdade, capturar o Supremo, né? Então, se você fizer um sistema de eleição pela população, você tinha que eleger um ministro por vez, né? Um ministro a cada ano, né? Um ministro a cada 2 anos. Você jamais poderia fazer uma eleição para eleger o Supremo inteiro numa eleição só, certo? Aí você captura total do Poder Judiciário pelo Poder Executivo, né? Então, a questão dos mandatos também acaba sendo polêmica por conta disso, mas eu acho que ela tem um certo fundamento. Eu acho que você permitir realmente que o ministro fique 30 anos no Supremo é muita coisa, né? Eu acho que você precisa ter uma limitação, mas os 8 anos, na verdade, que tem sido sugerido é muito pouco. Um país que tem reeleição, você não pode trabalhar porque você permite, o presidente da República que se reeleger acaba nomeando o Supremo inteiro, certo? Em 8 anos de mandato. Então, você precisaria que esses mandatos fossem um pouco maiores, né? Pelo menos 12 anos no mínimo, e que fosse renovado parte por parte, e não tudo de uma vez só, né? Para que você tenha outras intervenções, entendeu? Mas acho que o sistema de nomeação precisa de uma discussão séria realmente dentro da sociedade, entendeu, né? Embora seja uma questão complexa, delicada e precisa ser feito com cuidado. Doutora Jordana Rolim, nessa questão complexa e delicada, como destacou o procurador Ricardo Prado, seu entendimento a respeito dessa PEC que tramita no Senado e a senadora Tereza Cristina é a relatora da proposta, que fixa o mandato de 8 anos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. É esse o caminho? Ela, claro, ainda não tomou a decisão dela, tem o segundo turno das eleições municipais pela frente, ela está esperando esse momento passar, analisar o que precisa e poder fazer o seu relatório. Boa tarde, Mauro. Parece-me que essa PEC ela vai ao encontro de um grande clamor social, né, que vem crescendo aí nos últimos anos, né, relativo a um controle maior das decisões do Supremo Tribunal Federal, né, a uma insatisfação popular com relação a decisões que o Supremo Tribunal Federal vem tomando, né, que desagradam a uma parcela da população e que, para essa parcela da população, configuram ali um excesso, né, no exercício do poder decisório do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que, de fato, houve excessos aí ao longo, né, desses últimos anos, mas eu vejo com muita preocupação, né, essa proposta de emenda à Constituição Federal, porque hoje a legitimidade das decisões do Supremo Tribunal Federal, assim como do Poder Judiciário, né, o Poder Judiciário não é eleito, como acontece, né, no Poder Legislativo, no Poder Executivo, a legitimidade das decisões do Poder Judiciário vem da fundamentação, né? As decisões precisam ser fundamentadas, há uma série de regras, né, de direitos fundamentais que precisam ser observados, e também de regras do direito processual atinentes aí ao controle, né, dessas decisões, a possibilidade de interposição de recursos, né, de anulação de decisões quando elas não observarem o dever de fundamentação. Então, essa legitimidade do Poder Judiciário
ela não vem diretamente da escolha pela população através do sufrágio, do voto, mas ela vem de todos os mecanismos, tanto constitucionais quanto legais e infralegais, né, que estabelecem ali os limites do exercício da atividade jurisdicional. E entre esses limites, né, um dos principais deles é o dever de fundamentação, né, e também, né, os princípios, né, constitucionais que regem aí a atividade jurisdicional, né, a decisão não pode ser além daquela que foi daquela que constou no pedido, né, e isso também é algo que precisa ser observado. Enfim, há uma série de princípios e regras que devem nortear a atividade jurisdicional e, a meu ver, o controle dessa atividade não vai se dar de maneira satisfatória estabelecendo ali limites temporais, né, para essa eleição, enfim, para esse mandato. Nós temos um sistema de freios e contrapesos no nosso sistema constitucional, né? E esses freios e contrapesos eles precisam ser observados para que um poder não sobressaia sobre outro, né? Então, acho que é uma grande preocupação aí que isso deve ser muito, muito bem debatido e amadurecido, né, entre os poderes constituídos, entre também a sociedade, para que nós não tenhamos um retrocesso democrático, né? Porque acho que essa é a maior preocupação de todas. O judiciário exerce um papel fundamental na garantia dos direitos fundamentais, nos direitos das minorias, que inclusive dialoga diretamente com a função constitucional da Defensoria Pública, né? Então, nós vemos com muita preocupação essa iniciativa, Mauro. Doutor Marcelo Issa, limite temporal para os mandatos do Supremo Tribunal Federal, isso resolve o que hoje alega o Congresso Nacional, os parlamentares dizendo que o Supremo interfere e legisla sobre assuntos que não são de sua alçada, afinal, o Supremo não está lá para isso. Olha, Mauro, eu consegui um levantamento aqui a respeito de como diferentes países lidam com essa questão. O Brasil importou praticamente da mesma maneira o sistema utilizado nos Estados Unidos, que dentre esses países que levantei é único, né? Nas grandes democracias, nos países de democracia consolidada e de desenvolvimento socioeconômico mais avançados que o Brasil, me parece realmente que apenas Brasil e Estados Unidos adotam esse modelo em que a indicação cabe apenas ao presidente da República, entre qualquer indivíduo que tenha o notório conhecimento jurídico, que é o que a Constituição brasileira estabelece, nos Estados Unidos não é muito diferente, com um mandato vitalício. Note-se, inclusive, que no caso brasileiro, a própria limitação dos 75 anos é algo recente. A regra foi alterada há poucos anos para fazer essa limitação. Antes disso, o modelo era exatamente igual ao modelo americano, em que não há limitação de idade para a aposentadoria do ministro. Inclusive, nos Estados Unidos, hoje eles lidam com o caso de um ministro que já demonstra sinais de senilidade, né, já tem as suas capacidades cognitivas aparentemente afetadas, mas não solicitou ainda a aposentadoria, e é uma questão com a qual não se sabe ao certo como lidar. Nos demais países, existe, na maior parte deles, um mandato que não é menor que 8 anos, mas também não é superior a 12. É o caso da Alemanha, que tem um mandato de 12 anos, é o caso da Espanha, que tem um mandato de 9 anos, é o caso da França, que também tem um mandato de 9 anos, a Itália tem um mandato deixa-me ver aqui, entre um terço deles é eleito pelo parlamento, um terço pelo presidente, um terço pelas cortes superiores. Esse modelo de divisão também, ou seja, da indicação,
né, essa modelagem que não concentra no presidente da República apenas a indicação, também é adotada na maior parte dos países. Portugal, por exemplo, divide essa indicação entre o que eles chamam de Assembleia da República, que seria o nosso Congresso Nacional, e o próprio tribunal. A Itália também divide essa indicação entre o parlamento, o presidente e as cortes superiores. A Alemanha também divide, né, entre o parlamento e o próprio órgão constitucional, a Corte Constitucional. Então, apenas o Brasil, de fato, e os Estados Unidos têm esse modelo em que a indicação é prerrogativa exclusiva do presidente e o mandato é vitalício ou quase vitalício. Então, estou de acordo com o doutor Ricardo, que colocou que essa é uma questão que precisa ser enfrentada, de fato, mas não pode ser enfrentada no espírito de revanchismo, né? E neste momento em que o Congresso parece querer, de modo até, eu diria, exagerado e inconstitucional, né? Veja-se aí a PEC que foi aprovada recentemente pela Câmara dos Deputados, que permitiria ao Congresso cassar as decisões do Supremo, invertendo completamente, né, o princípio da separação dos poderes, mas precisa ser debatida. Acho que a gente precisa dar uma resposta para a sociedade que tem visto, reconhecido na atuação do Congresso Nacional, por um lado, aspectos e funções extremamente relevantes na defesa da democracia, dos direitos fundamentais, mas também aspectos de preocupação, né? Como, por exemplo, um excesso de decisões monocráticas, talvez alguma interferência em prerrogativas efetivamente do legislativo, lembrando que muitas vezes são os próprios agentes políticos ou partidos políticos que acionam o STF para se manifestar sobre questões eminentemente políticas, talvez inquéritos aí com um excesso de duração. Então, são questões que efetivamente trazem preocupação sobre o funcionamento do Congresso, e aí respondendo, aliás, do Supremo, e respondendo a sua pergunta, não é, evidentemente, apenas a questão da limitação do tempo de permanência dos ministros na Corte que resolverá isso, mas é um aspecto relevante, porque a gente sabe que a permanência ou a outorga de poder, né, de modo assim tão estendido, pode abrir aí a possibilidade de distorções, de exageros, mas também, por outro lado, como bem lembrou o doutor Ricardo, também é preciso garantir, né, a independência, a autonomia desses magistrados. Então, a gente precisa realmente encontrar um ponto de equilíbrio que não concentre muito poder, mas que também permita a renovação, um certo controle social, ou seja, aprimorar aí os nossos sistemas de freios e contrapesos entre os poderes, de separação de poderes de modo mais racional. Antônio Carlos, sua análise a respeito desse tema, sim ou não, para esse ponto da questão temporal, né, do mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal e também a forma de nomeação, né, dos próprios ministros. Sem dúvida alguma, já foi, inclusive, bem abordado pelos que me antecederam, os diversos aspectos. O que me leva um pouquinho, Mauro, algumas frases são muito emblemáticas, né? Por exemplo, a ministra Carmen Lúcia, em 2016, saiu a matéria dela no jornal O Globo, e ela era presidente do Supremo. E ela usou uma frase forte. Assim, se o brasileiro soubesse tudo o que eu sei, seria muito difícil dormir. Eu sei que eu que não sei nada, não consigo dormir direito faz tempo. Mas o que acontece?
nós estamos, sem dúvida alguma, diante de um sistema que precisa ser reformulado. Tá? Não há dúvida que precisa de uma reformulação. E eu vou recorrer também a uma palavra do Marcelo Issa, que a palavra equilíbrio é uma palavra fundamental em todas essas análises, em todos os procedimentos. Então, nós, sem dúvida alguma, temos graves distorções. O sistema, inclusive, está, na nossa opinião, de que tem que haver, pode ter uns 12 anos, não 8, como bem colocou também o doutor Ricardo, né? Mas vamos for 12 anos, um prazo qualquer estabelecido, mas também haver algum tipo de uma espécie de concurso, não nos mesmos moldes, naturalmente, dos concursos públicos de provimento de cargos públicos, mas alguma forma de provimento que seja mais adequada, do que não seja pura e simplesmente de indicação de um presidente, indicação de um sistema. Muito bem. Vamos seguir. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, tudo aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde e mais tarde às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Olha, gente, nos 100 municípios brasileiros mais beneficiados com as chamadas emendas PIX, o índice de reeleição de prefeitos este ano chegou a 93%. Um levantamento realizado pela Globo News aponta que, dos 58 candidatos a prefeituras que concorriam à reeleição, 54 conseguiram o seu objetivo. Os municípios mais beneficiados pelo recurso, pelas emendas PIX, né, foram o Macapá, capital do Amapá, a cidade de Coari, no Amazonas, e Coração de Maria, na Bahia. As emendas PIX, todo mundo sabe, são aquela modalidade de repasse parlamentar que permite a transferência direta de recursos federais para os estados, para os municípios, com a dispensa de critérios técnicos. Doutor Marcelo Issa, esses dados nos apontam o quê? Entre 100 municípios brasileiros mais beneficiados com as emendas PIX, esse índice de reeleição de prefeitos chegou a 93%. A gente precisa olhar com cuidado esses números, Mauro, porque a própria reportagem explicita que entre os demais municípios, o índice de reeleição foi de 88%, ou seja, as emendas PIX parecem ter um efeito de acentuar a vantagem que o prefeito ou incumbente, o mandatário, já tem naturalmente. Né? Numa eleição municipal, assim como para o governo do estado ou mesmo para presidente, o favorito é quem está no cargo. Normalmente é assim. E no caso das prefeituras, talvez mais ainda, porque na véspera da eleição, ou nos meses que antecedem a eleição, o prefeito tem uma série de armas, entre aspas, nas mãos para utilizar. E a gente vê isso acontecendo constantemente, né? Obras que saem às vésperas da eleição, cuida-se mais da zeladoria, enfim, uma série de atividades que podem colocar, e de fato normalmente colocam o prefeito em posição de vantagem. Isso não quer dizer que as emendas PIX não devam ser questionadas, e muito questionadas, porque elas foram estabelecidas por uma emenda constitucional em 2017 como uma nova modalidade de emenda parlamentar. Nós já tínhamos as emendas individuais e as emendas de bancada, e com essa modalidade, o parlamentar, o deputado ou o senador pode enviar diretamente para a prefeitura um recurso, sem dizer para que esse recurso será utilizado, sem projeto, uma transferência sem nenhum tipo de carimbo e sem nenhum tipo de controle e transparência. Inclusive, existe uma ação hoje no Supremo Tribunal Federal, aí a importância, novamente, do Supremo, sob a relatoria do ministro Flávio Dino, que tem sido bastante duro no sentido de exigir providências do Congresso
para que sejam transparentes e rastreáveis essas emendas. O Congresso já apresentou algumas propostas que o ministro julgou insuficientes e, de fato, eram insuficientes para dar transparência e rastreabilidade a essas emendas, e elas foram recusadas por isso pelo ministro. Mas acho que o mais importante é a gente reconhecer que esse tipo de emenda é inconstitucional e prejudicial porque ela não se vincula a nenhum tipo de planejamento, ou seja, a prefeitura pode utilizar esses recursos a seu bel prazer sem que tenha nenhum critério pré-estabelecido para o envio do recurso. Então, quando a gente está falando de administração pública, é sempre necessário que os critérios de empregabilidade do recurso sejam claros e objetivos, que não é o que acontece com as emendas PIX. Então, talvez até mais grave ou tão grave quanto a falta de transparência, a falta de rastreabilidade e o poder que ela tem de aumentar a capacidade de eleição daquele prefeito é a falta de controle e de critérios para a utilização desses recursos. E aí a gente abre margem para uma série de desvios, de maus feitos, de corrupção na utilização desses recursos. Agora, um outro aspecto que eu acho muito importante para concluir é que essas emendas também reforçam a vantagem que os parlamentares têm na hora de se candidatar, porque o parlamentar envia esses recursos e faz, de fato, uma grande publicidade na sua base eleitoral por ter enviado esses recursos. Isso aumenta também o que na ciência política a gente chama de vantagem do incumbente, ou seja, aquele mandatário ele tem vantagem naturalmente por estar no mandato. É o caso do prefeito, que eu mencionei, mas é o caso do parlamentar também. E com a emenda PIX, ou mesmo com os outros tipos de emenda, a gente aumenta essa vantagem que naturalmente esses incumbentes, esses mandatários já têm, dificultando a renovação do nosso sistema político. Sim. Procurador Ricardo Prado, o prefeito que tenta uma reeleição, obviamente, ele já tem uma grande vantagem, que é a própria máquina, né? Ele está lá, né? Naquele momento, ele tem a própria máquina para mostrar as suas próprias realizações. Agora, as emendas PIX, elas têm capacidade de turbinar essa reeleição, como mostram aqui esses números, esse levantamento feito pela Globo News, dos 100 municípios brasileiros mais beneficiados com as chamadas emendas PIX, o índice de reeleição de prefeitos esse ano chegou a 93%. Eu tenho a impressão que em cidades menores pode fazer diferença, Mauro, entendeu? Né? Nas grandes capitais, o volume de recursos não é tão significativo para poder fazer isso, certo? O próprio fato do prefeito já estar no cargo, estar concorrendo a uma reeleição, é muito mais significativo, como colocou o Marcelo, do que as emendas. Nós temos um caso aí apenas de capital, que é destacado, né, na reportagem, que é o caso de Macapá, capital do Amapá, né, que é uma capital de tamanho menor comparada às outras capitais dos estados brasileiros, né? Você não vê nenhuma menção ali, por exemplo, a cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, São Paulo, ou mesmo ainda outras capitais do Nordeste, etc., que já são capitais de uma população maior, né? Então, é mais uma vantagem para quem está no cargo, com certeza a reeleição é um sistema muito desigual, na verdade, né? Quem está na oposição, quem está disputando a eleição pela oposição, leva uma desvantagem gigantesca, né? A pessoa que, na verdade, está no cargo precisa ser bastante incompetente, na verdade, para não ser reeleito no país, certo? E os números mostram isso, né? Mais de 80% de reeleição demonstra, pelo menos, parece que alguns políticos aprenderam, ao menos, a se manter no cargo. Se fazem uma boa administração, a gente já não sabe, mas, pelo menos, se manter no cargo, eles aprenderam, entendeu, né? Eu sou um crítico da reeleição. Acho que
Na teoria, pelo menos, o ideal é que ela não existisse, certo? Mas como você tem, às vezes, um problema de falta de lideranças, né? E nós sentimos isso até para o presidente da República. Às vezes você não tem a renovação necessária, etc. Você acaba convivendo com esse sistema de reeleição, entendeu? Mas é uma eleição desigual. Quando você tem um candidato que está no cargo concorrendo, é uma eleição completamente desigual. Doutora Jordana, as emendas PIX turbinam as reeleições dos prefeitos e turbinam também as reeleições dos parlamentares, que a gente vai ver logo mais daqui a 2 anos? Mauro, infelizmente, essa realidade, né, que está posta para nós após as eleições, o primeiro turno das eleições municipais, nos permite sim fazer essa inferência, né, como foi muito bem colocado aqui pelos colegas que me antecederam, né, pelo Marcelo, pelo Ricardo. De fato, elas parecem ter sido usadas, né, como um instrumento de favorecimento, né, e de perpetuação, né, no poder ali, de fato, o uso da máquina pública, né, para favorecimento ao que de fato precisa ser evitado, né? Me parece muito clara a inconstitucionalidade dessa previsão, como foi muito bem falado aqui pelo Marcelo, o ministro Flávio Dino, lá em agosto, já tinha estabelecido, né, ali a obrigatoriedade de que fossem criados mecanismos de controle, né, de transparência, de rastreabilidade, mas, para muito além disso, nós temos aí uma questão de política discriminatória, né? Quando a gente lida com recursos públicos que estão finitos, né, que não vão poder ser distribuídos a todos os municípios e a todos os estados, a gente precisa de critérios objetivos, né? A gente precisa de critérios de controle para definir quais serão os municípios beneficiados, por que serão, quais serão as regras né, que irão ali nortear a escolha desses municípios e com relação a quem irá receber também esses recursos, como esses recursos serão utilizados, né? Então, acho que a inconstitucionalidade ela vem muito em razão dessa política discriminatória que acaba ali desfavorecendo alguns municípios em detrimento de outros, né, em razão da ausência de critérios objetivos para definir a distribuição desses recursos. Antônio Carlos, sua análise a respeito desse tema. Bom, as emendas PIX são uma coisa inadmissível, que não deveria de maneira alguma existir nesse sistema. De novo, o quanto o poder acaba contaminando o comportamento dos que estão ocupando o poder. Né? Por aí, quanto mais poder tem, mais poder querem ter, e assim vai numa sucessão interminável. E a emenda PIX é um exemplo de clímax, de ápice desse tipo de comportamento. O que vai me perdoar, Mauro Friso, você vai me perdoar de novo, mas eu não tenho como não recorrer a Ulisses Guimarães. Eu sei, eu sabia que você ia reagir, mas Ulisses Guimarães, há 20 anos atrás, falou assim: se você acha ruim o atual Congresso, espere até ver o próximo. Não por causa das pessoas que ali estão, mas por causa do sistema que foi montado e vem sendo estruturado através dos tempos, né, que vão fazendo com que esse controle, esse descontrole do poder legislativo tenha alcançado essas proporções. Então, nós estamos aí com uma... O doutor Ricardo até comentou também sobre essa questão de algumas situações excepcionais, mas até é tão raro vermos um prefeito, temos até exemplo, mas um prefeito que se elege sem ter, inclusive, nenhum apoio de nenhum dos vereadores atuais do sistema da cidade que ele estava. Então, tem sim espaço para nós conscientizarmos a sociedade da importância do voto, o quanto a eleição é determinante, que é o maior instrumento, a maior arma que o cidadão tem para poder corrigir rumos, para poder exercer a sua cidadania.
Vamos lá, gente. Próximo tema, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Gente, o Ministério da Saúde pretende rever a regulamentação sobre transplantes após 6 pacientes no Rio de Janeiro terem sido diagnosticados com HIV depois de receberem órgãos transplantados. A pasta tomou conhecimento desse caso no dia 13 de setembro, porém o assunto só veio à tona no início agora de outubro, quando a Secretaria de Saúde do Rio confirmou que está investigando toda essa situação. O laboratório PCS Lab Salem, contratado pelo governo do Rio de Janeiro para atender o programa de transplantes, foi interditado, enfim, diante de toda essa história. Procurador Ricardo Prado, vamos fazer uma análise aqui, porque o Ministério pretende rever a regulamentação no sentido de endurecer as regras, né, para a escolha dos laboratórios que realizam os testes de infecção nesses processos de transplante de órgãos. Até aqui eu imaginava que esses processos já eram rígidos, né? Pretende endurecer a situação das regras, né? Então tem alguma coisa que está falhando aí. Na verdade, o que você tem, né, Mauro, virou moda no Brasil. Toda vez que você tem um problema, você vem com a perspectiva, vamos mudar a regulamentação, né? Vamos mudar a lei, vamos endurecer as penas, vamos, né? E depois você não aplica, entende? O grande problema nosso, na verdade, é que falta punição. As punições depois são revistas, entendeu? O pessoal sai anistiado, entendeu? Né? Estão discutindo agora a anistia para 8 de janeiro. Quer dizer, você quer anistia para o político de estimação, né? O outro defende a anistia do outro porque diz que não fez mal feito nenhum, entendeu? Né? Quer dizer, nós somos o país da impunidade, infelizmente. Isso era um privilégio de uma classe política especial, entendeu? Né? De uma minoria de pessoas, e isso, na verdade, está sendo abrangido hoje para quase a população inteira. Quer dizer, só não atinge os mais pobres, né? Só não atinge a classe média para baixo, né? É um privilégio da classe alta, entendeu? Né? Pelo menos da classe alta política, da classe alta econômica, muitas vezes, né? Que é um privilégio de não ser punido pelos seus atos, né? Quer dizer, as pessoas erram, fazem bobagens homéricas, entendeu? Né? Desviam recursos públicos, entendeu? E não acontece, né? Simplesmente não acontece, né? O culpado depois é o Ministério Público, né? Que processou inocente, que não sei o quê, entendeu? Né? O culpado é o juiz que deu a sentença condenatória, entendeu? Esses, na verdade, é que viram depois os inimigos da pátria, os grandes traidores da nação, na verdade, né? Quer dizer, como fizeram com a Lava Jato, né? Quer dizer, você transforma esses em inimigos da nação, quer dizer, isso é uma vergonha, certo? Quer dizer, onde você tem um sistema que não funciona, que não pune quando fazem as bobagens homéricas, entendeu? Você vai continuar repetindo, né? Você vai continuar repetindo, você vai continuar tendo problemas, entendeu, né? É vergonhoso, né? Quer dizer, o caso é uma aberração, né? Jamais poderia ter acontecido, né? Quer dizer, é um problema de saúde pública gravíssimo, e tem gente que precisa ser punido, né? Não pode passar em branco, entendeu? Infelizmente, no Brasil, é duro se acreditar que isso vai acontecer. Doutora Jordana, Sistema Nacional de Transplantes, referência o nosso, né, Sistema Nacional de Transplantes, referência mundial, né? Em que medida isso tudo compromete, implica a imagem do trabalho feito no Brasil? Sim, Mauro, acho que você tocou no ponto que é a maior preocupação, né, que essa notícia traz, é que não tenhamos aí um questionamento, né, do sistema de transplantes, para que ele não seja vulnerado, para que o grau de confiabilidade da população nos transplantes não seja atacado, né, e que não seja questionado, né, um grande avanço da medicina, da saúde pública, que garante a vida de milhares, milhões de pessoas aí, né, garante uma vida com qualidade, enfim, né, e para que esse fato não sirva, né, para que todo o sistema de transplantes do nosso país seja questionado. Acho que na linha, né, do que o Ricardo colocou, nós temos no Brasil, infelizmente, uma seletividade na aplicação das regras punitivas, né, que desfavorece os vulneráveis, né, e que tende a puni-los com vigor maior
do que aqueles que são mais economicamente favorecidos, né? Nós precisamos que, neste caso específico, né, que esse fato concreto ele receba a punição adequada, né, prevista pela legislação, para que eventual laboratório, né, que tenha cometido esse erro, ele receba ali a punição devida para garantir, né, aí que tenhamos uma segurança no sistema de transplantes no nosso país, né? E, de fato, parece ser necessário que o processo de seleção dos laboratórios que fazem esse controle aí dos transplantes seja um processo de seleção muito seguro, né, e muito rígido aí nas suas regras, para que esse fato não aconteça novamente. Gente, eu vou já para o próximo tema, dar uma abreviada por aqui, em razão, a gente tem 2 assuntos aqui pela frente, tá bom? O programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático. O ex-governador Antony Garotinho e nomes ligados à família Brazão não conseguiram vagas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro nestas eleições, em meio a suspeitas de corrupção e de denúncias de envolvimento na morte de Marielle Franco em 2018. Vejam só, Garotinho teve menos de 10 mil votos e chegou a ter a candidatura impugnada por suposta participação em esquema de desvio de recursos da saúde quando a mulher dele, Rosinha Garotinho, era governadora do Rio. Já os aliados dos irmãos Brazão, eram 2 candidatos lá à Câmara do Rio de Janeiro, também fracassaram nas urnas. Doutor Marcelo Issa, nada como a soberania das urnas, né? O que diz o voto popular. Pois é, essa é uma boa notícia, né? Mas ela me traz a possibilidade de colocar para a reflexão aqui de todos um tema que me parece extremamente relevante, que tem chamado pouca atenção, tem sido pouco debatido no âmbito da sociedade civil, que é o fenômeno da infiltração do crime organizado no Estado, na política, nas estruturas estatais. O caso da família Brazão é emblemático. Nós temos territórios no país que estão cada vez mais sendo contaminados por essa infiltração. O Rio de Janeiro é um exemplo. No estado de São Paulo mesmo, nós temos já diversas manchas de infiltração das facções e de grupos criminosos em prefeituras, em postos de comando. Então, é preciso que o Estado e a sociedade estejam muito atentos a esse fenômeno. Na Amazônia também nós temos a infiltração de crime organizado nas estruturas de poder de modo muito preocupante. O Brasil corre o risco de se tornar um Estado capturado pelas facções, pelo crime organizado, se nós não olharmos com atenção para essa questão. É o caso, por exemplo, do México ou de partes da Colômbia. Nós precisamos realmente enfrentar esse tema, e aí eu chamo a responsabilidade os partidos políticos, que são a porta de entrada dessas pessoas no sistema político e, por consequência, no Estado. Não é possível que nós tenhamos empresas ligadas às facções com concessões tão importantes como nós vemos ocorrer em diversas cidades, concessões de transporte, de recolhimento de lixo, com uma série de estruturas de corrupção, e não apenas de corrupção, mas de coação também, muitas vezes, dos habitantes desses locais, que não são admissíveis sob nenhum aspecto. Então, os partidos políticos precisam ser chamados à responsabilidade, também a própria Justiça Eleitoral, e o Ministério Público, enfim, todos os órgãos de controle precisam se debruçar sobre essa questão, eventualmente, não sei,
estabelecendo mecanismos como, por exemplo, a interligação entre o sistema de registro de candidatura e as apurações dos órgãos de controle ou da polícia para impedir que sejam registrados ou que apresentem candidaturas pessoas que tenham indícios de vinculação com essas facções, com essas organizações criminosas, eventualmente um termo de compromisso entre partidos políticos, justiça eleitoral e Ministério Público para que, uma vez identificado alguém que tenha indícios suficientes de vinculação com facções, com criminalidade organizada, o partido assuma o compromisso de retirar a legenda dessa pessoa. Enfim, é preciso que a estrutura, a cúpula do Estado brasileiro se movimente para enfrentar esse fenômeno que se alastra Brasil afora e que pode comprometer severamente não só a democracia, mas as futuras gerações do nosso país. Antônio Carlos, a partir da análise do Dr. Marcelo Issa, onde é que está a lei da ficha limpa nessas alturas do campeonato? Bom, primeiro que ela está, faz tempos, bastante afastada da realidade nacional, né? Não está sendo utilizada adequadamente na realidade nacional. E me cabe, amigos, fazer uma inversãozinha rápida aqui do seguinte: a pergunta nós temos que fazer a você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, né? Que nos ajude a responder, ajude o Brasil a responder como enfrentar esta triste realidade do crime organizado tomando conta da estrutura política do país. Nós temos que tentar fazer com que a sociedade se aperceba disso. Por dever de ofício, nos relacionamos com vereadores de diversas partes do país e já, assim, manifestaram, grupos de vereadores já manifestaram a seguinte preocupação, objetivamente. Antônio Carlos, nós sabemos que, de uma certa forma, o Brasil sempre foi feudal, né? Então, no município A, às vezes é a família X que está à frente, depois a família Y, depois é uma junção das duas famílias, mas existe uma característica comum em tudo isso, que eles são filhos da terra, as famílias estão na cidade, os filhos deles, os pais, são todos da cidade, e eles querem o bem da cidade. E a preocupação é que o crime organizado está tomando conta desses legislativos e de prefeituras, né? E eles querem que as cidades se explodam. O negócio é dinheiro, né? Então, eu tenho que dizer o seguinte: nós temos que tentar fazer com que a sociedade se aperceba da importância de levar consciência política aos cidadãos nesse processo todo, Mauro, porque o que enfrentamos é realmente grave. Doutora Jordana, é a dificuldade, né, do eleitor de fazer a sua escolha, né, dos seus candidatos, porque, assim, ao menor sinal de crime, quando há uma investigação, quando há indícios de alguma situação, condenações já realizadas, o eleitor está lá, está ligado e já começa a prestar atenção. Agora, muitas vezes a pessoa vota pela dificuldade de fazer uma análise daquele candidato em alguém que é do crime organizado, nem sabe disso, que tem lá suas supostas más intenções, enfim. Então é muito difícil para o eleitor, e aí o crime organizado vai e entra lá da forma como planejado, né? Sem dúvida, Mauro, eu acho que já foi muito contemplada pelas falas do Marcelo e do Antônio Carlos, mas acho que tem um ponto também que é a importância do trabalho jornalístico, né? Do jornalismo sério, né? O eleitor ele precisa ter uma multiplicidade de fontes por onde se informar, né? Para que possa fazer a sua escolha de maneira qualificada, né? Para que possa, né, fazer ali uma pesquisa prévia. Muitas vezes hoje a gente tem o grande desafio da informação, né? De prestar uma informação qualificada, ética, né, que apresente ali todos os lados todas as nuances envolvidas naquele fato, enfim. E hoje a gente tem um volume de informações muito grande sendo veiculado pelas redes sociais, né, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Hoje, muitos eleitores, uma grande parcela da população se informa por um único canal, um único meio de comunicação, né, ali
notícias de WhatsApp que são veiculadas naqueles mesmos grupos. Então, hoje, o papel do jornalismo sério, do jornalismo ético, comprometido com a qualidade da notícia, né, se afigura e ainda maior, mais relevante diante dessa tentativa de ocupação do crime organizado nos poderes públicos, não só no poder legislativo, né, não só no poder executivo, como também no poder judiciário, nas instituições. Eu acho que um dos mecanismos que nós temos de enfrentamento é a informação, né, a comunicação, fazer com que nós tenhamos cada vez mais fontes diversas de veiculação das notícias de maneira qualificada, para que as pessoas possam né, receber, possam ser bem alimentadas de um conteúdo de qualidade. Procurador Ricardo Prado, bem breve a sua análise, para a gente poder ir também já para o último assunto, por favor. Eu acho que o importante é que a sociedade comece a tomar consciência do problema, mas essa infiltração do crime organizado dentro do Estado sempre existiu, não só aqui, mas em outros países, né? Nós tivemos os casos famosos da máfia na Itália, né? Nós temos isso em outros países com outras organizações, com outros nomes, entendeu, né? O Brasil, a gente teve denúncias aqui na gestão passada, quando começou aquela história dos pirueiros, de que você quebrou o monopólio dos ônibus, as peruas começaram a servir como meio de transporte. Se você já tinha denúncia de que a organização criminosa queria tomar conta do sistema, entendeu? É um problema complexo, precisa realmente que a população, na verdade, tome consciência, né, da importância de fazer uma análise criteriosa dos seus candidatos antes de votar, né? Porque muitos dos indivíduos que são ligados às organizações criminosas não têm condenação judicial e, portanto, vão poder se candidatar e vão poder se infiltrar, certo? É a população que precisa, na verdade, tentar conhecer melhor os candidatos nos quais ela vota. Próximo tema, vamos aqui com mais brevidade nesse item. Programa Gente que Fala de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático. Olha, 2 inquéritos instaurados, um pela Polícia Civil de São Paulo e outro pela Polícia Federal, podem selar o destino de Pablo Marçal, o ex-coach que concorreu aqui no primeiro turno na eleição de São Paulo. Ele é investigado por utilizar laudo falso para acusar o deputado federal Guilherme Boulos de ter tido um surto psicótico provocado pelo consumo de cocaína. E no outro inquérito, ele também é investigado sobre os ataques feitos aos adversários na disputa à Prefeitura de São Paulo. O Tribunal Superior Eleitoral aguarda a chegada de representações contra Pablo Marçal, que deve ser declarado inelegível por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Esse é o caminho, né, Ricardo Prado, procurador? Eu acho que o importante foi que a população não colocou no segundo turno, né? Você tem um problema seríssimo nas eleições, que é o fato de quanto mais bizarro são as intervenções do candidato, mais atenção ele tem, né? Quer dizer, as pessoas que falam coisas ponderadas, que trabalham com bom senso, etc., não aparecem na eleição, entendeu? Né? Os bons candidatos, muitas vezes, acabam sem voto. É um problema de propaganda, é um problema de marketing, né? Quem domina mais o sistema de comunicação é que tem tido melhores resultados. E eles perceberam que quanto mais extravagantes são as intervenções, mais atenção eles conseguem e mais votos conseguem. É uma triste realidade, entendeu? Precisamos descobrir como é o antídoto a isso, Mauro, mas eu ainda não sei. Confesso que não sei. Antônio Carlos, bem breve, para a gente ouvir os demais, a gente tem pouquíssimos segundos aqui. Vamos lá. Bem no estilo do que falou o doutor Ricardo, né, me lembrou a história do cacareco, né, que nós tivemos, a história do crocodilo jacaré,
cacareco que foi o mais votado numa determinada eleição. Então, essa coisa externa ao mundo político, muitas vezes acaba tendo um apelo absurdo, um apelo difícil, mas que, felizmente, em alguns casos, como eu já inclusive mencionei de alguns municípios, a sociedade acabou sabendo votar, sabendo distinguir, como nós abordamos agora há pouco em outro tema, acabou sabendo distinguir. E é isso que nós temos que fazer, divulgar na sociedade a importância da conscientização do voto. Doutora Jordana, poucos segundos. Perfeito, Mauro. Acho que a gente tem aí de um lado os limites éticos, né, no processo eleitoral, até onde a gente pode ir, até onde um candidato pode ir e quais são os mecanismos de controle quando esse limite ético é ultrapassado. E, de outro lado, a gente tem, do ponto de vista do Poder Judiciário, o princípio da presunção de inocência. É um inquérito policial, o ônus, né, de provar a autoria e materialidade de eventual crime compete ao órgão acusador, então precisamos também que as garantias constitucionais sejam observadas para que, ao final, tenhamos um resultado justo, né? Doutor Marcelo Issa, 15 segundos. Bom, o Pablo Marçal resolveu testar todos os limites da legalidade nessa eleição. Quer dizer, tem acusações com relação a remunerar pessoas durante as eleições para transmitir seus vídeos em suas próprias redes, o que não é permitido pela legislação, configura abuso de poder. Teve o caso do laudo falso, né, que ele divulgou, e a lei eleitoral não exige que haja a consciência de que esse laudo era falso, basta o resultado. E, é claro, a responsabilidade dele é subentendida, né? Quer dizer, antes de fazer a divulgação de algo tão relevante, na posição que ele estava, disputando o cargo que ele estava disputando, e com a quantidade de seguidores que ele tinha nas redes sociais, o mínimo que ele deveria fazer é checar se não se tratava de um laudo falso. Então, a desculpa de que não sabia, apenas postei, não cola do ponto de vista objetivo em relação à legislação eleitoral, e nós precisamos extirpar realmente da vida política e declarar, sim, a inelegibilidade desse tipo de pessoa durante um certo período, porque é o mínimo que a gente precisa fazer para resguardar a nossa democracia, e a lei já determina que seja feito dessa forma. Ponto final, gente, na nossa edição de hoje, quinta-feira, do programa Gente que Fala, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático, e o agradecimento a cada um de vocês. Dr. Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, ex-presidente do Movimento Ministério Público, do Ministério Público Democrático. Doutora Jordana Rolim, presidente da Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos. Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado. E doutor Marcelo Issa, advogado, cientista político, fundador e diretor do movimento Transparência Partidária. O programa Gente que Fala, sempre realização da ABCOM, 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunho, nosso diretor-geral, e você aí do outro lado, espectador, ouvinte, internauta, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365 e todos os demais veículos aqui com mais uma edição do programa Gente que Fala. Tchau, até lá.